Bom, pessoal, então hoje a gente começa a falar de computação evolutiva, tá? É a primeira parte de computação evolutiva, primeira de três. Então, computação evolutiva é um campo de pesquisa que usa ideias da biologia evolutiva em particular, para desenvolver técnicas para resolução de sistemas complexos, tá? Então, a maioria dos algoritmos, das ideias que são usadas nessa área, elas têm origem na teoria da evolução do Darwin e na genética, né? Como eu falei para vocês semana passada, né? O neodarwinismo, que é as ideias do Darwin atualizadas aí com os estudos do Mendel, né? E com isso, a partir disso, são gerados aí vários algoritmos na computação evolutiva. Então, o que esses algoritmos têm em comum é que eles propõem uma população de indivíduos que são capazes de se reproduzir e que estão sujeitos a variações genéticas, tá? E isso resulta em novas populações de indivíduos que vão ficando cada vez mais adaptados ao ambiente em que eles estão, tá? Da mesma forma que na biologia, né? E então, assim, os algoritmos evolutivos em geral, eles têm base na teoria de origem e diversidade de vida. Dentro dos algoritmos evolutivos, a gente tem vários tipos, tá? No livro do Leandro Nunes, o que a gente tem é quatro divisões, quatro tipos. Ele divide em quatro tipos de algoritmos evolutivos, que são os algoritmos genéticos, as estratégias evolutivas, a programação evolutiva e a programação genética, tá? O nosso foco vai ser em algoritmos genéticos, tá? Então, esses outros três temas, se vocês quiserem, né, a maioria dos algoritmos, os mais usados ou os mais conhecidos, né, estão nessa categoria. Mas tem também algumas coisas interessantes aqui nas outras. Então, caso vocês queiram pegar como tema de seminário, por exemplo, vocês podem pegar os três ou um dos três aqui, né, como temas para os seminários de vocês. Então, nosso foco vai ser em algoritmos genéticos que têm essa característica de emprestar, né, a nomenclatura da genética para produzir esses algoritmos, né, os algoritmos genéticos. Mas antes de falar de algoritmos genéticos, é importante que a gente entenda o que um algoritmo genético resolve. Ele é um algoritmo que faz uma tarefa de busca, né, uma tarefa de busca no espaço, pelo menos a versão mais tradicional dele. Então, é importante que a gente entenda o que é uma resolução de problemas como uma tarefa de busca, tá? Então, dentro desse contexto, um problema é uma coleção de informações das quais alguma coisa, como por exemplo um conhecimento, vai ser extraído ou inferido, tá? Como exemplo, a gente pode ter assim uma função numérica que você quer maximizar, tá? Então, vocês já fizeram isso durante aí ensino médio, por exemplo, né? A gente faz isso. Mas a gente trabalha muitas vezes com equações que são relativamente fáceis de você resolver de uma maneira analítica. Só que nem sempre isso é possível, né? Às vezes você tem equações que a solução analítica ela é difícil, né? Ela é demorada ou ela não é possível. Então, nesses casos, a gente pode fazer uma resolução através de otimização. Um outro exemplo é o problema de alocação de um número de aulas para um certo conjunto de alunos, tá? Então, esse é um problema bastante complexo, né? Parece que é simples, né? É um problema que muitas vezes os coordenadores de curso tal costumam ter, né? Ou no caso da Unesp, a STAEP, né, que faz alocação de salas, enfim. São problemas que são complicados de resolver, porque às vezes você tem várias restrições, né? Alunos não podem estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo. Então, você não pode pôr mais de uma aula para a mesma turma ao mesmo tempo. Você tem que distribuir
as aulas ao longo da semana, dos horários que eles têm. Da mesma forma, os professores não podem estar em 2 turmas ao mesmo tempo. Que mais que acontece, né? Você tem problema, às vezes, de deslocamento. O campus é grande, você não pode pôr o aluno para ter uma aula seguida da outra num lugar distante, né? Um lugar bem distante do outro. Às vezes, os professores também têm outras tarefas que ocupam horários aí que não pode ser usado para aulas. Então, na hora de fazer a distribuição, você tem que ver se aquele docente vai estar disponível naquele horário, né? Se você vai pôr ele para dar aula de manhã, você tem que ver se ele não deu aula no dia anterior à noite. Então, tem uma série de restrições, né, que precisam ser tomadas em conta na hora de fazer esse tipo de distribuição. E fazer isso manualmente, às vezes, é muito complicado. Então, se você tem um software que te ajude a fazer isso, ainda que ele, né, não, ainda que é difícil às vezes você colocar todas as regras, então ele produz uma versão que de repente você precisa adaptar, mas muitas vezes ele consegue fazer ou uma versão já boa o suficiente, ou pelo menos uma versão inicial, né? Então, esse é um problema bastante comum. Então vamos falar um pouquinho dos problemas aqui, né? O primeiro problema tem uma função para ser otimizada, que é essa f de x igual a x ao cubo mais x mais 3, por exemplo. Se eu tenho uma função para otimizar, o objetivo é o quê? É determinar o valor de x que minimize essa função, essa equação, né? No caso do segundo problema, qual que é a informação que eu tenho? Número de estudantes, salas de aulas disponíveis, professores, etc. Então, tudo isso tem que levar em consideração, né? Inclusive, sala de aula de acordo com o tamanho da turma, né? Às vezes você tem salas maiores, menores, você tem que considerar o tamanho da turma para isso. E o objetivo é o quê? Encontrar um horário para todas as aulas de uma faculdade em um semestre. Então, resolver o problema é você tomar ações, tomar passos, né? Uma sequência de ações, uma sequência de passos que vão levar até o desempenho que você deseja. Ou aumentar o desempenho relativo dos indivíduos. Isso é o que a gente chama de busca. Então, isso é algo que a gente faz nas mais diversas tarefas do nosso dia a dia. Você vai pendurar um quadro, por exemplo, em um lugar alto, né? Não é uma tarefa que você, às vezes, vai acertar de primeira, a menos se tiver um nível ali, né? Seria o ideal, né? Você vai pendurar um quadro, você coloca ali um nível e coloca ele já no nível certo. Mas se você não tem a ferramenta certa à mão, seria o nível, como que você acerta o quadro para ele não ficar torto na parede, né? Muitas vezes a pessoa que está lá na escada, perto da parede, não tem a visão do todo, né? E se você está sozinho nessa tarefa, às vezes é difícil, porque você vai lá, pendura, você acha que tá bom, desce da escada, a hora que você vai longe, você fala, não, tá torto. Tá um pouco, tem que jogar ele mais para a esquerda. Aí você vai, sobe na escada de novo, acerta um pouquinho, volta, não, passei do ponto, volta para a direita, né? Então isso é uma tarefa de busca. Você achar a posição ideal, a posição correta para o seu quadro ficar ajustado ali na parede. Então, uma tarefa que ou você vai ter que ficar descendo para avaliar, ou você vai ter que ter uma segunda pessoa que vai ficar te orientando, tá? O que mais que é tarefa de busca? Acertar a antena de TV. Isso acho que hoje está menos usual, porque muita gente tem TV a cabo e tal, né? Mas é uma tarefa que lá nos anos 80, 90 que eu cresci era bem comum. Vira e mexe, você via alguém lá em cima do telhado mexendo numa antena e alguém lá embaixo gritando, né? Ah, melhorou, piorou, né? Ah, melhorou a Globo e piorou o SBT, melhorou a Bandeirantes e piorou a cultura, né? Então, às vezes a otimização era até multi-objetivo, né? Que você tinha que achar uma posição para antena que acertasse, ficasse bom para todos os canais. Às vezes você melhorava um, piorava outro, né? Então, isso é uma tarefa de busca também. Então, tarefa de busca é o quê? É você ir tomando esses passos rumo ao desempenho que você deseja, rumo a ter um quadro ajustado corretamente na parede, rumo a ter todos os canais de televisão pegando de maneira razoável. Com a TV digital, isso não tem mais, né? Também acabou esse problema, né? Porque digital ou pega ou não pega, né? O que você pode fazer é observar lá
a taxa de sinal que está chegando e tentar melhorar aquela taxa, né? Mas antes era muito mais subjetivo, né? Você olhar para a TV e ver se estava chuviscado, se não estava, né? Então, o desempenho desejado era o quê? Era ver a imagem o mais nítida possível, sem chuviscado, né? Então, isso é a busca. Esses exemplos que eu falei foi assim, como se fosse um único indivíduo, né? Você está testando uma solução possível de cada vez. Mas você tem algoritmos que testam várias soluções de cada vez, é o caso dos genéticos, né? Então, cada indivíduo da população é uma possível solução. E aí você vai combinar essas possíveis soluções para gerar outras, né? Então, nesse caso, o objetivo também é aumentar o desempenho relativo dos indivíduos. Os indivíduos da sua população têm que ir melhorando. As receitas ali, a receita que você está seguindo tem que ir ficando cada vez melhor. Então, o algoritmo de busca, ele pega um problema como entrada e ele retorna uma solução para esse problema. Você tem um ou mais agentes que são conhecidos, né? Ou um ou mais indivíduos que são conhecidos como agentes, que vão ser usados como soluções candidatas para esse problema. Cada indivíduo é uma possível solução. Pode ser uma solução boa, pode ser uma solução ruim, mas é uma possível solução. E assim, você tendo uma possível solução, você precisa ter algum conhecimento sobre o desempenho, né? Você tem que saber o desempenho dessa solução e tem que saber o desempenho que você deseja, se for possível, tá? Nem sempre é possível você ter o desempenho que você deseja, tá? Então, assim, deixa eu pegar um exemplo aqui. No caso da TV, lá, por exemplo, quem está acertando a TV, né? No caso do quadro, acho que talvez o objetivo é você chegar a deixar o quadro reto. Então, você sabe onde você quer chegar. Você quer deixar o quadro perfeitamente alinhado aí em paralelo com o teto, né? Com a linha do teto ali. Então, isso é o seu objetivo e você vai saber quando você chegou nele. É diferente, por exemplo, do caso da TV que eu falei, porque como que você consegue uma transmissão perfeita de TV? Nem sempre é possível, porque às vezes você está muito distante da torre de transmissão, às vezes a sua antena não é tão boa, não é boa o suficiente, e aí você tem que se contentar com um desempenho razoável. Nem sempre você vai conseguir uma taxa de 100%. Hoje, com a TV digital, você nem precisa, né, ter uma taxa perfeita. Você tem que ter uma taxa boa o suficiente para que a TV pegue e não fique oscilando, não fique falhando quando tem um tempo ruim, por exemplo, né? Então, nesse caso, eu não sei qual que é o máximo de taxa que a minha TV pode chegar. Pode ser que ela chegue a 100%, mas pode ser que eu não tenha nunca como chegar a 100%. Eu posso ficar o dia inteiro virando a antena lá e não chegar a 100%. Então, nesse caso, eu tenho um caso em que eu não tenho o meu alvo. Eu não sei qual que é o desempenho desejado. Eu quero o melhor desempenho possível, mas eu não sei qual que é o máximo que eu consigo chegar. Então, o que eu faço nesses casos? Eu vou ficar ali testando várias posições para antena e vou ficar anotando quanto que está dando de taxa. Nessa posição deu 50, nessa deu 60, nessa deu 70. E eu vou testando. Aí eu já testei umas 10 posições diferentes que não melhorou da melhor que eu obtive até agora, que foi 70. Então, é razoável eu falar, bom, 70 acho que tá bom já, né? Não dá para ficar melhor do que isso com essa antena nesse lugar. Então, nesse caso, eu paro por aqui. 70 é o que eu consegui. Então, assim, eu não sei o meu alvo, mas eu consigo comparar as diversas posições da antena para poder achar aquela que é a ideal, tá? Eu coloquei esses bolos aqui do lado porque também é um caso em que eu não tenho o alvo, eu não tenho a solução perfeita, né? Então, pego lá uma receita, quero fazer um bolo. Qual que é o meu objetivo? É fazer um bolo que fique gostoso, né? Mas eu não sei qual que é o bolo mais gostoso possível que eu vou conseguir fazer com aqueles ingredientes ou com, com o que eu tenho, né? Eu não tenho esse alvo, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer várias receitas e compará-las. Tá? Então, de repente, estou querendo aprender a fazer bolo, não vou fazer um bolo desse tamanho, vou fazer um bolo pequenininho, vários bolos pequenos, e vou experimentar. Qual que vai ser a minha avaliação? O que eu vou usar para avaliar? Vou experimentar e ver se está bom ou se não está. Vou dar uma nota, talvez subjetiva, né?
para aquele bolo que eu fiz. Falar, esse aqui tá gostoso, nota 7, esse aqui tá nota 8. Tá? Posso pedir para outras pessoas experimentarem e me dar a opinião delas. E assim eu consigo comparar os indivíduos, os bolos que eu fiz. E falar, esse aqui tá melhor, esse tá pior. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar aqueles que estão melhores, né? Vou pegar aquele que tá melhor e falar, bom, vou tentar deixar esse aqui ainda melhor. E o que tá pior, eu abandono. Ou se eu for continuar usando, eu vou fazer uma mudança mais radical nele. Então, é importante que eu tenha um alvo que é opcional, né? Posso ter ou não, mas é importante que eu tenha a comparação, que eu consiga avaliar os indivíduos e falar, esse é melhor do que o outro, ou esse é pior do que o outro, ou são iguais. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para resolver um problema é formular esse problema. E isso depende da informação que eu tenho disponível. No caso aqui, são 3 principais conceitos que eu preciso definir. Eu preciso escolher a representação, eu preciso especificar o objetivo e eu preciso definir uma função de avaliação. Tá? Então, primeira coisa, a escolha da representação. O que é isso? É como que eu vou codificar as minhas soluções candidatas, os meus indivíduos, para poder manipulá-los. Tá? Então, assim, eu preciso trazer a informação que eu tenho para algo que o algoritmo consiga manipular. E a interpretação disso, então, implica no espaço de busca e no tamanho do espaço de busca. O espaço de busca, ou espaço de estados, ele é definido pelo estado inicial, pela configuração inicial, e o conjunto de estados possíveis, tá? Das configurações possíveis para esse problema. Tá? Então, lá no caso da minha função, né, da minha função de numérica, eu posso definir que o espaço que eu vou procurar são os números reais, e aí eu tenho que definir como que eu vou codificar isso. Se eu for codificar como números reais, é direto. Se eu for codificar como binário, eu vou ter que transformar. Seja qual for o meu problema, eu vou ter que tentar converter isso para algo que o algoritmo consiga entender. Outro passo é especificar o objetivo. É descrever os propósitos que vão ser preenchidos. É uma expressão matemática da tarefa que eu vou tentar cumprir. Então, se eu vou minimizar uma função, f de x igual a x ao cubo mais x mais 3, então o objetivo é o quê? É minimizar o f de x. Cada possível solução, cada indivíduo, é um valor de x que eu vou jogar aqui na função, calcular, e aí ver se ele obteve um valor alto, baixo, que eu tô... O objetivo vai ser o quê? Minimizar esse valor. Achar o x que minimize o f de x. E outra coisa que eu tenho que fazer é definir uma função de avaliação. Uma função que vai retornar um valor específico, indicando a qualidade de qualquer solução candidata, de solução individual, dada a sua representação. Tá? Então, assim, você vai, dada um indivíduo, você precisa passar ele pela função para poder dizer o quanto ele é bom. Tá? E a gente não tem, então, conhecimento, às vezes, sobre o desempenho que a gente deseja, como eu falei. Nesse caso, a função ela tem que ser usada como um meio de avaliar a qualidade relativa dos indivíduos, um em comparação com o outro. E aí você escolhe os de melhor qualidade. Então, no caso da função lá que eu estou tentando otimizar, a função de avaliação é a própria função, né? Essa mesma função aqui eu posso usar ela para avaliar. No caso do bolo, por exemplo, o que é a função de avaliação? É a nota que eu estou dando para o bolo. Tá? Então, a função vou ser eu que vou produzir. Eu vou comer ali o bolo e vou falar se ele está bom, se não está, comparar ele com os outros que saíram ali na mesma fornada. Nesse caso, a função de avaliação sou eu mesmo que estou produzindo ao comer o bolo e dar uma nota para ele. Então, dado um espaço de busca, você tem que assumir a existência de algumas restrições que, se violadas, vão inviabilizar a implementação de uma solução.
E na busca por uma solução melhor, a gente tem que conseguir se mover de uma solução para outra sem violar a restrição. Então, o ideal é que você tenha operadores que consigam gerar ou selecionar soluções que sejam factíveis, tá? Por exemplo, se você joga xadrez, você sai de um estado para outro quando você mexe uma peça, certo? Você tem um estado e aí você, na hora que você vai jogar, você pode sair de um estado para outro. Se eu pegar um peão e mexer, eu estou saindo de um estado e indo para outro. Se eu mexer na rainha, no rei, na torre, no bispo, seja lá o que eu mexer aqui, eu vou estar gerando um outro estado. Mas eu não posso mexer aleatoriamente. Eu não posso pegar esse cavalo que está aqui e jogar ele aqui. Eu tenho que seguir as regras do xadrez. Eu só posso tirar esse cavalo daqui e seguir na direção de uma dessas setas aqui, que são os movimentos válidos para o meu cavalo. Tá? Então, na hora de selecionar a meu novo estado, o novo lugar em que o meu cavalo vai estar, eu tenho que respeitar as restrições. Eu tenho que falar, ó, esse aqui, esse cavalo só vai poder ir em uma dessas posições aqui. Então, na hora que eu estou gerando novos indivíduos para o meu problema, eu também tenho que seguir respeitando restrições. Eu tenho que fazer as operações de forma que eu não viole nenhuma restrição do problema. Então, no caso do f de x, por exemplo, eu posso falar, eu quero achar esse f de x, eu quero minimizar esse f de x, mas eu tenho uma faixa de valores para x. Por exemplo, eu quero minimizar f de x entre menos 1 e 1. Então, eu não posso gerar menos 2. Se eu gerar menos 2, eu estou gerando algo que está violando a restrição. Então, eu tenho que, sempre que eu vou gerar um novo x, ele tem que estar dentro do intervalo menos 1 a 1. Se ele está fora, eu descarto ele, eu não posso usar ele. Ele não é uma solução possível para o meu problema. Tem uma restrição ali. No problema de alocação de sala, também tem uma série de restrições, como eu falei. Uma turma não pode ter duas salas ao mesmo tempo, um professor não pode dar aula para mais de uma turma ao mesmo tempo. A mesma sala não pode estar alocada para duas turmas ao mesmo tempo, e assim por diante. Tá? Então, dentro de um problema, a gente tem um espaço de busca S, mas nesse espaço de busca a gente tem uma parte que é a factível, a gente chama de F. O F está contido no S. Então você tem que achar um x asterisco, que pertence ao F, quer dizer que ele faz parte da solução factível, tal que a avaliação desse x asterisco seja menor ou igual, no caso de um problema de minimização, né? Então eu tenho que achar um x asterisco que ele é menor que qualquer outro x para todo x que pertence à solução factível. Dentro do factível, eu quero achar quem é o que vai produzir a menor avaliação. Então, no caso do slide anterior, a solução x para o qual a função da avaliação retorna o menor valor é a que é considerada a melhor. Tá? É um problema de minimização. Mas a gente também poderia ter o contrário. A gente pode ter casos em que a gente está querendo o maior valor, a gente está querendo maximizar uma função. Aí é um problema de maximização. Tá? Mas na prática, assim, se você errar o sinal, você erra tudo, claro. Você está querendo minimizar e em vez disso você maximiza, aí em vez da melhor solução, você está achando a pior, né? E vice-versa. Então, assim, é muito importante que eu saiba se eu estou minimizando ou maximizando. Mas, na prática, maximizar é a mesma coisa que minimizar o inverso da função aqui, né? O negativo da função, melhor dizendo. Então, se eu pegar o negativo do f de x e minimizar, é a mesma coisa que eu maximizar o f de x. Isso é muito importante. Eu tenho que saber se eu vou minimizar ou maximizar para colocar o sinal certo aqui. Certo? Então, o processo de busca, ele não sabe qual que é o problema que está sendo resolvido. Tá? Ele só sabe a informação que foi dada pela função de avaliação, pela representação que foi usada e como é feito o teste das possíveis soluções. Por isso que, se a sua função de avaliação não corresponde ao seu objetivo, você vai estar procurando pela resposta certa, mas para o problema errado. Tá?
isso é bastante importante também. Você tem que ter uma função de avaliação que corresponde ao seu problema. Porque o algoritmo ele não está vendo o seu problema, ele está vendo a função de avaliação. Definiu a função errada, ele vai achar a resposta para aquela solução. Ele vai achar a resposta certa. Mas o problema pode ser o problema errado, porque você definiu ele errado. Tá? Tem essa frase interessante aí do John Tucker que diz: uma resposta aproximada para a pergunta certa vale muito mais do que uma resposta precisa para a pergunta errada. Tá? Mais vale, como eu falei, quando a gente está tratando de algoritmos inspirados pela natureza, muitas vezes a gente está buscando soluções que não necessariamente são as melhores soluções. Às vezes a gente se contenta com uma solução boa. Né? Às vezes basta ter uma solução boa o suficiente. Mas, então, assim, é melhor você ter também a solução boa o suficiente para aquele problema que está bem definido, do que se você definir mal um sistema, um problema, de repente você consegue uma solução muito boa para aquele problema, mas se ele é o problema errado, aquela solução não vai te servir. Então, o ponto X que minimiza ou maximiza a função de avaliação, ele é chamado de solução global ou de solução ótima. Então, encontrar a solução global pode ser bem difícil. Mas é mais fácil quando a gente foca numa porção menor do espaço de busca. Tá? Então, quando a gente fala de otimização, é meio que isso que a gente está fazendo. Tá? Se eu quero achar o Wally aqui nessa imagem, tá? Eu posso fazer por força bruta. Eu posso olhar cada pixel ou cada pixel, acho que é exagero, né? Eu não vou definir o Wally num pixel. Mas eu posso dividir essa imagem em milhares de quadradinhos pequenininhos aí e ir olhando um por um para ver se eu acho o Wally. Tá? Mas isso pode não ser a maneira mais eficiente, né? O que eu posso fazer em vez disso? Eu posso dar uma olhada geral na imagem, né? E procurar pontos onde tem alguma coisa listrada ali, alguma coisa desse tipo, né? Então, ó, achei aqui um sujeito com uma camisa listrada. Possivelmente ele é o Wally, né? Eu posso, então, dar uma olhada geral na imagem e ir descartando pontos em que eu não vejo nada que se pareça com o Wally. E eu posso ir focando mais quando eu acho alguma coisa, né? Olha, tem um listradinho aqui, né? Onde eu vejo alguma coisinha que se parece com o Wally, eu vou focar mais a minha atenção, tá? Então, a otimização é isso. Pode ser que eu não ache dessa forma, pode ser que não, porque eu não estou olhando cada detalhe. Mas a tendência é que eu vou achar mais rápido, né? Porque eu estou focando nas partes que eu tô com mais, né? Um pressentimento maior, que eu estou tendo uma probabilidade maior de achar o resultado. Então, assim, voltando lá para a receita de bolo. Se eu ficar mudando radicalmente a minha receita, toda vez que eu vou fazer um bolo, pode até ser que eventualmente eu ache um bom bolo, né? Mas é mais difícil, né? Sim, eu faço uma receita, tá mais ou menos. Aí eu vou e mudo radicalmente, troco tudo. Aumento o volume de trigo, de açúcar, troco ovo, tudo que eu tenho na receita eu mudo. Aí de repente sai um bolo melhor, nem sei o que fez a diferença ali. Às vezes, né? Às vezes não foi exatamente aquilo que eu pensava que poderia ser, porque eu mexi em todos os ingredientes ao mesmo tempo. É difícil, né? Então, muitas vezes é mais fácil você achar uma solução boa se você fizer mudanças menos radicais. No caso do bolo, esse bolo ficou mais ou menos. Vou tentar pôr um pouquinho mais de trigo. Eu vou tentar pôr um pouquinho mais de açúcar. Essa mudança em que eu vou trocando um pouco, vou fazendo mudanças pequenas de cada vez, né, rumo à melhoria. Então, coloquei um pouquinho mais de trigo. Resultado, piorou. Então não era o trigo. Vou voltar no trigo que eu estava, vou mexer no açúcar. Então, nesse caso, quer dizer, eu estou explorando mais localmente. Dentro de todo o meu espaço de possíveis bolos, de possíveis quantidades de ingredientes, você pode imaginar fazer um bolo como um espaço de... Se eu tenho dois ingredientes, trigo e açúcar, que eu estou otimizando, é um espaço bidimensional, né?
quantidade de açúcar e de trigo que eu vou achar nesse espaço. Cada ingrediente que eu acrescento é uma dimensão a mais. Tá? Ah, mas tem problema ficar com 4, 5 dimensões? Não. Cada ingrediente é uma dimensão e eu vou tentar achar minha solução ótima ali. Tá? Então, isso vale para muitos problemas. Um que eu tive aqui, antigamente montar computador era uma coisa fácil, né? Você comprava lá uma placa-mãe, um processador, memória, né? Juntava ali fonte, né? Gabinete, placa de vídeo e tudo mais. Juntava tudo e funcionava, né? Se não funcionasse, provavelmente era porque você tinha montado alguma coisa errada. Agora eu vi o quanto que está difícil atualmente, porque os fabricantes começaram a ir cada vez mais ao limite, né? Até comentei disso, né, semana passada, né? Lei de Moore, o pessoal os fabricantes agora colocando mais núcleos e tal. E eu fui montar uma máquina que, mesmo com tudo em estoque, né, sem mexer em nada na configuração da placa-mãe, estava estável para tarefas usuais, mas na hora de fazer alguma coisa mais complexa, né, na hora de rodar lá um Prime 95 para fazer um teste de estabilidade ou de codificar um vídeo, né, o próprio vídeo aqui que a gente faz da aula, que depois eu codifico ele para subir de volta lá para o YouTube e tal, fazendo a codificação para AV1, que é um formato bastante pesado, aparece lá alguma instabilidade que faz o algoritmo falhar. O que eu fui descobrir depois, né, que tem lá uma opção que vem habilitada por padrão na placa-mãe, que é meio que um overclock. Isso, overclock antigamente era algo que quem queria fazia, né? A pessoa ia lá e fazia no processador quando ela queria um pouquinho de desempenho a mais. Hoje, os próprios fabricantes, talvez para ganhar uma margenzinha no benchmark, eles mesmos já ajustam algumas opções que aumentam essa frequência do processador, alguma coisa, para tentar ter um ganho. Então, eu vi lá que a ASUS colocou uma opção lá que é Multi-Core Enhancement, que na verdade é um overclockzinho que ela faz, ela aumenta lá o núcleo dos clocks. E isso, para a maioria dos usuários, é perfeitamente ok, mas quando você está num extremo, né, fazendo alguma coisa muito pesada, como é o caso, nosso caso, né, que fazemos computação científica aí, né, estamos trabalhando com algoritmos científicos que usam o máximo do seu processador, aí acaba aparecendo um erro. Então, descobri que tinha que desabilitar aquela opção, ou aumentar lá uma outra opção, que era o Load Line Calibration, né? Uma opção que aumenta um pouquinho a tensão do seu processador no momento em que ele puxa mais. Porque quando ele puxa mais tensão, a corrente cai um pouquinho. Quando ele puxa mais corrente, a tensão cai um pouquinho, e às vezes essa diferencinha de tensão causa uma instabilidade. O que você faz? Vai lá na placa-mãe e compensa um pouquinho esse aumento, né? Coloca um pouquinho a mais de tensão no momento de carga para evitar essa instabilidade. E como que eu descobri isso? Além de procurar em fórum na internet, né? Por tentativa e erro, né? Tinha que ir lá, mexer uma opçãozinha lá na BIOS, testar de novo. É por isso que eu falei, agora não tá fácil. Agora acho que é mais fácil comprar um micro montado, porque realmente montar tá cada vez mais trabalhoso, porque sem uma pista, você entra na BIOS, tem centenas de opções. Qual será que vai fazer a diferença? Eu vou aumentar a clock, vou reduzir, vou mexer na memória, vou mexer no processador, vou mexer. Tem muita coisa ali para mexer. Então, com a ajuda dos fóruns, eu filtrei algumas opções que mais gente indicou como solução, né? Soluções prováveis. Depois eu fui fazendo um ajuste de cada opção individualmente ali, mexendo uma, testa, não deu certo, volta ela para o que estava, muda a outra. Então, acabei fazendo uma otimização, só que manual, né? Sem software. Uma otimização manual aqui para poder achar o ponto ideal. Acho que agora eu achei uma opçãozinha lá na BIOS que você mexe nela e fica estável. E estou testando ainda. Provavelmente essa vai ser a solução final. Mas foi achada num longo processo de otimização, que envolve lá mexer na opção e fazer a avaliação. O que é a minha função de avaliação, no caso? É o Prime 95, que faz o teste lá de estresse do processador, né? Coloca uma carga bem alta nele, ou é a própria codificação de vídeo.
põe para codificar um vídeo longo, ver se não dá nenhuma falha. Essa é a função de avaliação. Se falhar, a minha função deu erro, né? Retornou no caso, poderia colocar um valor numérico, né? Falhou em 2 minutos, significa que está péssimo. Durou meia hora antes de falhar, tá melhorzinho, né? Ficou 1 hora sem falhar, bom, então nesse caso, possivelmente o sistema já está estável. Né? Qual que é minha função-alvo, meu objetivo? É ter um sistema estável o tempo todo. É também um problema de busca. Né? Só que tarefa de busca precisa, para ser eficiente, combinar duas coisas, que é explotação e exploração. O que é explotação? Explotação é um termo que vem de geociências, tá? É você explorar as melhores soluções encontradas até o momento. Nas geociências é um termo que usa para você extrair, obter, retirar recurso natural, não renovável normalmente, através de algum processo, né? De um beneficiamento, uma transformação, uma utilização. Então, explotação é você focar naquilo que você encontrou até o momento e tentar melhorar. Enquanto que exploração é você explorar o espaço todo. Tá? Exploração é o espaço todo de busca de soluções. Por que isso é importante? Vamos supor que eu estou procurando ouro. Tá? Estou fazendo um garimpo legal nas terras que eu comprei. Tá? E, de repente, eu achei lá uma pepita de ouro. E eu tenho quilômetros de extensão no território. Se eu achei uma pepita, o que eu vou fazer, né? Se eu achei uma, provavelmente tem outras ali ao redor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cavocar em volta. Eu não vou falar, puxa, achei uma. Ah, que sorte, vou vender ela e parei por aí. Não, se tem uma, é bem provável que tenha mais. Vou cavocar tudo ali em volta para ver se eu acho mais. É assim que se faz com exploração de ouro, é assim que se faz com fóssil, né? Alguém está lá fazendo uma construção, de repente, pá, achou um osso ali. Um osso de dinossauro. Pô, para tudo a construção, né? Porque vai ter que chamar lá o pessoal, os arqueólogos, para poder explorar aquilo ali e ver se não tem outros ossos ali. Muito provavelmente vai ter outros ossos ali ao redor. No caso do ouro também, mesma coisa. Mas por que eu não posso ficar só na explotação? Porque se eu ficar só na explotação, eu corro o risco de não achar uma outra jazida que de repente é até melhor, maior. Então, de repente, eu estou focando só daqueles poucos metros quadrados onde eu achei a pepita, e de repente, alguns quilômetros ali tem uma fonte muito melhor. Né? Então, as empresas que fazem esse tipo de exploração, elas trabalham nos dois sentidos. Né? Ao mesmo tempo que elas estão explotando ali o que elas já encontraram de bom, elas estão também procurando outros lugares. Você pega as empresas de mineração, de petróleo, elas fazem isso, né? Elas estão explorando o que elas já encontraram, mas também estão lá em busca de outros locais onde elas possam explorar. Tá? E aqui tem esse exemplo que eu achei bacana da luz da luz elétrica do Thomas Edison, né? Que eles dizem a luz elétrica não veio através de melhorias contínuas de velas. Não foi assim que o Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Então, você tem melhorias? Claro que você tem melhorias. Desde a lâmpada lá do Edison até hoje, quanto que não melhoraram as lâmpadas, né? Então, a gente tinha inicialmente uma lâmpada de filamento que produzia muito mais calor do que luz, né? Que é o que interessa na maioria dos casos. Passamos para lâmpadas, as CFLs, né? As fluorescentes. Passamos agora para as lâmpadas de LED. Cada vez temos lâmpadas de LED mais eficientes. Então, isso são melhorias incrementais, né? São todas elétricas. A gente está melhorando. Teve algumas rupturas aí, né? No caso, a mudança talvez para fluorescente e a mudança para LED. Mas dentro das lâmpadas atuais de LED, tem gente melhorando continuamente os LEDs para ter lâmpadas cada vez melhores. Né? Mas às vezes você precisa daquele ponto de ruptura, aquele ponto onde a exploração vai, né? Então, enquanto alguém está buscando
Enquanto alguém estava buscando melhorar a eficiência das lâmpadas de filamento, alguém estava buscando uma solução diferente, que são as lâmpadas fluorescentes, com gás e tudo mais. Enquanto alguém estava melhorando as lâmpadas fluorescentes, deixando elas cada vez mais eficientes, mais duráveis, tinha alguém trabalhando para deixar o LED viável para fazer lâmpada. Então, é importante. A indústria de lâmpada, com certeza, está pesquisando nas duas áreas. Eles estão pesquisando formas de melhorar a lâmpada atual, mas também estão em busca da próxima tecnologia, para não ficar para trás. Então, é assim que funciona em muitas indústrias. Né? Explora o que já tem, tenta melhorar o que já tem para tornar melhor, mas também vai fazer aquela busca mais, né? Mais assim, menos garantida, né? Porque talvez a busca por melhoria do que você já tem é algo que seja mais garantido, seja algo que vai ser uma pequena melhoria, mas está mais fácil de obter. Enquanto que quando você vai explorar, vai ter muitos caminhos que vão ser becos sem saída, que você vai explorar e vai ver que é pior e vai desistir. Mas no meio de toda essa exploração, às vezes tem lá um caminho que acaba sendo melhor, que é, de repente, o caminho que trouxe para a gente as lâmpadas LED. Outras tecnologias provavelmente foram exploradas e descartadas ao longo do tempo. Então, quando você faz a exploração, é isso, né? Você eventualmente vai ter uma solução melhor, no meio de muitas que talvez sejam piores. E aí, os algoritmos que a gente trabalha, eles, em geral, eles balanceiam essas duas coisas, a exploração e a explotação. Então, tem algoritmos que fazem só uma coisa ou só outra. Eles não acabam não sendo tão bons, tá? Então, você tem alguns algoritmos que melhoram, exploram a melhor solução disponível, mas não explora todo o espaço de busca. Faz explotação, mas não exploração. É o caso do primeiro que a gente vai ver, que é o subida da colina. O subida da colina, ele só explota, ele não explora. A partir de uma solução inicial, que pode ser boa, pode ser ruim, ele vai tentar melhorar ela. Mas ele não faz uma mudança radical. Por que ele chama subida da colina? Porque ele equivale a você sair, você joga lá um alpinista em algum lugar e ele vai subir, sempre subir, e ele vai chegar no topo. Então ele vai chegar no topo do quê? Do morro que ele está escalando, não necessariamente é o monte mais alto. Outros algoritmos, eles combinam a exploração e a explotação. É o caso do recozimento simulado e é o caso dos algoritmos genéticos. Tá? Então, o que é o recozimento simulado e o algoritmo genético? O recozimento simulado, ele vem, ele é inspirado no processo de recozimento, que é um processo físico, já falei um pouquinho dele, vou falar mais hoje, e os algoritmos genéticos são os que são inspirados na genética, né, nos estudos aí do Darwin e do Mendel. Então, na hora de definir o problema de busca, você vai ter que escolher um algoritmo, né? Um método de busca. Qual que é o problema de você escolher o algoritmo? É que não existe um algoritmo que é o ideal para tudo. Tá? Eu não posso falar para você, algoritmo genético é o melhor que tem. Usa ele que vai dar bom aí o seu problema. Eu não posso falar isso. Tem vários algoritmos de otimização. Alguns vão ser melhores num problema, outros vão ser melhores em outros problemas. Não existe um algoritmo que é melhor em tudo. Então, existe esse teorema, que é o no free lunch, né? Não existe almoço grátis, que diz exatamente isso. Tá? Não existe um método bom para tudo. Mas a gente também não está completamente no escuro. A gente consegue estimar e comparar o desempenho de diferentes algoritmos e procurar técnicas que vão fornecer o melhor desempenho na média para domínios específicos. Então, eu tenho lá um problema de um domínio específico, eu posso testar vários algoritmos e chegar naquele que vai funcionar melhor. Você tem um problema em uma determinada área, você pode ver outros, né, trabalhos relacionados ao seu e o que foi usado. E aí você tem uma ideia daquilo que pode funcionar no seu caso. Mas a verdade é que não existe um algoritmo que é o ideal. Mesmo o hill climbing, né, a subida da colina, que é um algoritmo
bem simplesinho e que não explora, às vezes ele vai te dar a melhor solução antes que um algoritmo mais elaborado. Se você der sorte de ter uma posição inicial que é próxima da melhor solução, o Hill Climb vai te dar a solução em pouquíssimo tempo, enquanto que um algoritmo genético às vezes vai demorar muito mais. Então, eu não posso dizer que o algoritmo genético sempre vai ser melhor do que o subida da colina. Ele vai ser melhor na maioria dos casos? Provavelmente, né? Ele é um algoritmo mais robusto, mais trabalhado. Mas sempre vai ter um caso em que ele não vai ser tão bom quanto um outro algoritmo mais simples. Isso vai acontecer. E quando eu estou procurando a minha melhor solução, às vezes eu me deparo com o que eu chamo de ótimo local. Ótimo local, ele é uma solução potencial, né? Uma possível melhor solução. Ele é o menor ponto dentro de uma vizinhança N. Dado uma vizinhança, por exemplo, esse skatista aqui, dado esse espaço aqui, ele achou o menor ponto. Tá? Mas não quer dizer que tenha outros pontos, que não tenham outros pontos ainda mais baixos se você for mais para cá ou mais para lá. Tá? Então, dentro dessa vizinhança, foi achado o menor ponto. Então, a definição é essa: é um X que pertence ao espaço factível, ele vai ser ótimo local se a avaliação dele for menor ou igual, num problema de minimização, né? Menor ou igual que a avaliação de Y para todo Y que está na vizinhança do X. Tá? O que é vizinhança? É um Y que está numa distância para X que está menor do que um certo epsilon, dado uma distância qualquer. Distância euclidiana, normalmente. Mas qualquer distância que seja dada, você pode calcular se um ponto está na vizinhança ou não. Então, o ótimo local é aquele que é o melhor da vizinhança. Tá? E assim, melhor da vizinhança é mais fácil do que ser o melhor do todo. Tá? Quando eu era criança e jogava Street Fighter no Super Nintendo, eu achava que eu era bom, né? Eu jogava ali com a molecada do bairro, com o pessoalzinho que eu conhecia, e eu ganhava bastante. Perdia de vez em quando, mas ganhava bastante também. Então, falava, nossa, sou bom nesse jogo. Hoje eu consigo jogar Street Fighter online. E aí eu vejo o quanto eu sou ruim, porque é entrar online lá e tomar um pau do primeiro que aparecer. Né? Por quê? Porque agora a minha vizinhança, as pessoas com quem eu tô jogando, é uma vizinhança muito maior. Tô jogando com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, talvez. Né? Então é muito mais difícil você ser o melhor numa vizinhança grande. Né? Então é muito mais fácil você achar o menor ponto numa vizinhança pequena do que numa vizinhança grande. É muito mais fácil você achar o melhor jogador de um certo jogo num universo pequeno de jogadores do que num universo grande. Né? Então, para qualquer problema, muitas vezes a gente tem vários ótimos locais. Todos esses pontinhos amarelos, eles são ótimos locais se você considerar uma vizinhança desse tamanho aqui, ó, de tamanho epsilon. Tá? Então, esse ponto é bom? Ele é um bom ponto. Dentro da vizinhança dele, ele é o melhor. Então, assim, ele é um campeão regional. Ele é um campeão paulista. Tá? Então, muitos já chegaram nesse lugar, muitos já foram campeão paulista, né? Todos, né? São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, todos eles já chegaram aqui no Campeonato Paulista. Mas aqui no Mundial Interclubes, quem que chegou? Pô, São Paulo chegou 3 vezes, já o Palmeiras nunca chegou, né? Palmeiras não tem Mundial. Então, por conta disso, esse é o ótimo global. Aqui só chega, né? Esse ponto é o melhor de todos, de todo o espaço de busca. Então, esse é o grande campeão. Esse aqui, né, esses outros pontos, eles são os melhores das suas respectivas regiões. Tá? Desculpa aí os palmeirenses, mas eu não podia deixar de fazer essa piada. Então, a função de avaliação, ela define uma superfície de respostas, que a gente chama de cenário de aptidão, ou em inglês, o fitness landscape.
Isso é parecido com uma topografia de montanha. Não é à toa que nos vários exemplos eu coloco montanhas. Por quê? Porque a ideia é você encontrar o quê? O pico da montanha mais alta. Ou o vale, né, o ponto mais baixo do vale mais baixo nesse cenário. Tá? Então, um alpinista que está aqui, o objetivo dele é chegar aqui. Tá? Mas o que, que acontece muitas vezes? Que para chegar no ponto mais alto, às vezes você tem que descer. Né? Às vezes, se você está aqui, se você for sempre morro acima, você não vai chegar no ponto mais alto. Às vezes, o que, que você precisa fazer? Você precisa descer para depois subir. Para depois ir rumo ao ponto mais alto. E é isso que os algoritmos precisam fazer. Isso que é o difícil. Né? É quando você desce e quando você sobe. Né? Um algoritmo como a subida da colina, ele só sobe. Mas às vezes você tem que descer. Né? Quando você deve descer e quando você deve subir. Vendo o cenário todo é fácil. Mas nos problemas que a gente vai tratar, a gente não tem essa visão do cenário. Né? E sem a visão do cenário, fica muito mais difícil de você encontrar o melhor ponto. Então, aqui vários cenários, né? Então, o cenário aqui, nesse caso, se é maximização, você tem aqui o ponto ótimo global. Mas tem alguns locais aqui também. Esse é o ótimo global, mas tem um ótimo local, tem outro ótimo local. Então, o risco sempre existe de, na hora de subir, você não está subindo na montanha mais alta. E aí você vai achar um ótimo local e não um ótimo global. Então, amostrar um novo ponto no cenário é basicamente o que você faz nas imediações do ponto atual. Tá? Você só pode tomar decisão local sobre onde você vai procurar a seguir. Tá? Você não tem, como eu falei, o alpinista ali ele está de olhos vendados. Ele não consegue olhar para o lado, opa, mas tem uma montanha maior aqui, eu vou nela. Porque nos problemas que a gente vai tratar, a gente não tem. Se a gente tivesse a solução, o cenário completo, a gente não precisava de não precisava de algoritmo de otimização. Aí você vai lá no ponto mais alto e já pega ele. Na verdade, você não tem esse ponto mais alto. Você só vai saber a altura quando você faz a amostragem, quando você usa a função de aptidão para poder verificar se aquele ponto é o mais alto, ou a altura daquele ponto. Tá? Então, basicamente, o alpinista de olhos vendados, ele tem que decidir para onde que ele vai. Ele pode dar um passo à frente, ele pode dar um passo atrás. Tá? Num ambiente 3D, duas dimensões, né, três dimensões, ele vai dar um passo para frente ou para trás, ou para um lado ou para o outro, e aí ele vai saber se ele continua ou não. Então, se ele deu um passo para frente, aí ele vai ver se ele subiu ou se ele desceu. Tá? Então, se ele subiu, ele pode falar, bom, eu vou manter essa posição, vou continuar subindo. Ou ele pode falar assim, não, ele deu um passo e desceu. Ele fala, não, para esse lado aqui eu não quero ir porque eu estou descendo. Eu quero subir. Vai para o outro. Então, a decisão tem que ser tomada com base nisso. Amostra um novo ponto e aceita ou não esse novo ponto. Quer dizer, eu coloco um pezinho para o lado e aí eu decido se eu coloco o segundo ou se eu volto com o meu pé para onde eu estava. Tá? Se a busca for sempre montanha acima, eventualmente eu acho um pico. Mas esse pode não ser o pico mais alto do cenário. Pode não ser o ótimo global. Então, às vezes, você tem que ir morro abaixo. Na tentativa o quê? De encontrar um ponto que vai eventualmente levar ao ótimo global. Tá? Bom, chega de definição, vamos falar um pouquinho então dos algoritmos agora. O subida da colina e o recozimento simulado. Então, duas técnicas tradicionais: o subida da colina e o recozimento simulado. Dentro do recozimento simulado, a gente também vai ver o subida da colina probabilístico, tá? É como se fosse, né, na verdade, um subida da colina probabilístico, e é um caso especial de um algoritmo evolutivo. Tá? Por que a gente vai estudar esses modelos mais simples? Porque eles vão nos preparar para os algoritmos evolutivos.
A gente começa com um simplesinho, entende bem ele, para na hora que a gente partir para um mais complexo, a gente já tem uma ideia boa de que é esse problema de otimização e como achar soluções. Então, a ideia de estudar algo mais simples é entender melhor e comparar desempenho também, tá? Então, eu vou estudar primeiro o modelo simples, para depois entender o modelo complexo, e vou ver o desempenho do modelo simples, para depois, a hora que eu ver o desempenho do modelo complexo, eu poder falar, o modelo complexo está tendo um desempenho melhor. Ou não, falar, não vale a pena eu ir para esse modelo complexo, porque o modelo simples, no meu problema, está resolvendo tão bem quanto ele. Então, subida da colina é um método de busca local que usa um aperfeiçoamento que é iterativo. Ele é aplicado num único ponto no espaço de busca e em cada iteração você tem um novo ponto que vai ser selecionado, perturbando um pouquinho o ponto atual. Então você tem um ponto X e você vai gerar um ponto X', que é uma pequena perturbação do X, tá? Então assim, por que não é um X aleatório, o X' não é aleatório? Porque aí você estaria fazendo uma busca aleatória. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer uma busca perto do X. Então, eu estou no X, eu sou alpinista aqui, eu quero dar um passo acima ou abaixo. Tá? Eu quero subir um degrau da escada ou descer. Tá? Então, o X' ele é sempre na vizinhança do X. Então, aqui a gente tem um X' que pertence à vizinhança do X, e ele é o X' é um X mais um delta de X. Esse delta é um valor pequeno. Dentro, o que é um valor pequeno? Né? Você pode me perguntar, é 0,1, é 0,01? Eu não sei, depende do seu espaço de busca. Qual que é o seu espaço de busca? Ele vai de menos 1 a 1? Ou ele vai de menos infinito a mais infinito? Né? Aí eu defino o que eu vou considerar como um delta x aqui. Dependendo do seu problema, esse valor pode ser um menos 0,1 a mais 0,1, ou menos 0,01 a mais 0,01. Tudo depende do meu problema. E notem que esse x está em negrito porque ele é um vetor. Tá? Então, se eu tiver uma dimensão só, ele é um escalar. Mas muitos problemas têm várias dimensões. Então, o alpinista ele tem que decidir se ele tiver um problema bidimensional, ele vai só subir ou descer, ou ele vai só para lá ou para cá. Mas se ele está num problema tridimensional, o passo dele já é 360 graus, né? Ele pode ir para qualquer uma das direções. Então, quer dizer, você pode falar que ele vai dar um passo no eixo X e um passo no eixo Y. Ele pode estar se mexendo no eixo X, mas está parado no eixo Y. Tá? E isso vale para 2 dimensões, vale para 3, vale para 10, vale para 50. Você sempre vai definir uma pequena perturbação para cada dimensão. E não precisa ser a mesma perturbação. Então, você pode perturbar mais numa dimensão do que em outra. O que isso quer dizer? Na minha receita de bolo, eu posso mudar um pouquinho a quantidade de trigo e mudar um pouquinho a quantidade de açúcar. Ao mesmo tempo que eu estou colocando um pouco mais de trigo, eu estou colocando um pouco menos de açúcar. O que isso quer dizer no meu vetor? O meu vetor delta x ele vai ter um valor positivo para trigo e negativo para açúcar. Tá? E aí eu vou avaliar o meu x' e vou ver se ele obteve uma avaliação melhor. Se ele obteve, ele passa a ser o meu novo ponto. Então, tirei um pouquinho de trigo, coloquei um pouquinho de açúcar, fiz uma nova receita, comi o bolo, melhorou. Então, essa vai ser minha nova receita de referência. Vai ser a partir dela que eu vou pensar na próxima. Eu aceito o meu x', eu aceito o meu novo x e esqueço o meu x antigo. Jogo fora a receita antiga, fico com a nova. Mas às vezes eu vou experimentar o bolo e vai falar, piorou. Piorou. E agora? O que eu faço? Joga fora a receita antiga e a receita nova e volta para a antiga. Tá? Fizeram isso com Serenata de Amor agora, né? Bombom lá da Garoto, que com o passar dos anos piorou, né? Depois que a Nestlé comprou, eles deram uma piorada nele, tiraram um pouco do cacau, colocaram um pouco de
gordura, ficou um negócio pior. O pessoal que comprava começou a reclamar que piorou a receita, né? Mudaram a classificação dele de bombom para wafer, para pagar menos imposto, reduziram lá as quantidades de cacau e ficou um chocolate pior, como a maioria dos chocolates hoje estão piorados, né? Mas o que aconteceu? Teve uma aceitação ruim e agora a empresa anunciou que vai voltar para a receita antiga, ou que vai voltar numa receita similar à antiga, né? Fizeram isso com o Lolo também, né? O Lolo, quando era criança, tinha o chocolate Lolo, que depois mudou para Milk Bar, né? Que é o nome internacional dele. A Nestlé mudou. Chegou um momento que eles resolveram voltar para Lolo e voltar com a fórmula original, né? Ou uma fórmula mais próxima da original, porque a nova não teve lá muita aceitação. O pessoal começou a reclamar. Muitos produtos já fizeram isso. Até a Coca-Cola, né, nos Estados Unidos, fez lá nos anos 80, se não me engano, a New Coke, né, nova Coca-Cola, e não foi boa, e voltou para a clássica. Então, nem sempre a mudança é positiva, né? Nem sempre o seu delta X vai te levar um X' melhor. Se ele levar, ótimo, você aceita, mas se ele não levar, você volta para a posição anterior e parte dela. Parte do modelo anterior para tentar produzir um novo. No caso, voltando para algo mais matemático, né? No caso de uma função que eu estou querendo maximizar, se eu coloquei um novo valor de x e o f de x ficou menor, então estou piorando minha solução. Isso no subida da colina, tá? Subida da colina eu sempre descarto a piora. Piorou, eu descarto, porque eu estou sempre subindo. Eu nunca aceito um ponto que vai descer. Outros algoritmos aceitam, só para ficar claro isso. Tá, e quando que eu paro? Quando que eu vou parar no subida da colina se eu estou sempre buscando uma solução melhor? Eu paro quando eu vejo que nenhuma melhoria pode ser obtida. O que isso quer dizer? Eu estou lá fazendo minhas receitas de bolo e cada vez eu estou melhorando o meu bolo. Mas chega um ponto que eu não consigo mais melhorar. Que por mais que eu mexa na receita, sempre piora. Eu faço lá 10 receitas de bolo, 20 receitas e o meu bolo não melhora daquele melhor que eu obtive até então. É razoável esperar que está na hora de parar. Tá? Quer dizer, eu não vou conseguir produzir um bolo melhor do que aquele, pelo menos não com os ingredientes, com as coisas que eu tenho ali. Tá? Atingir o ponto-alvo ali, o ponto máximo ali do que é possível obter. Tá? Então, no caso de uma função, mesma coisa. Né? Tentei, mas não minimiza mais a função que eu estou querendo. Então, paro. Então, esse é o critério de parada que eu espero um número razoável de iterações, vejo que não melhorou, então eu paro. Quer dizer, garante, né? Garante que eu cheguei no topo? Não garante, porque às vezes eu só dei azar. Eu tentei 20 vezes dar um passo acima, foi para todos para baixo, mas ainda tinha como melhorar. Então, pode ser que eu dei azar, mas por isso que a gente espera um número razoável, para minimizar a chance de ser dado azar. Né? Então, assim, se eu esperar 50 iterações e mesmo assim não melhorou, então é razoável esperar que não dá para melhorar mesmo. Mas eu também posso fazer um número fixo de iterações. Eu posso optar também, falar, ó, vou fazer 1000 iterações e vou parar. Não importa se melhorou, se piorou, se está melhorando, se está piorando. Deu 1000, para. Muitas vezes, algoritmos que eu desenvolvo, eu costumo fazer essas duas coisas aqui. Né? Eu vou fazer até nenhuma melhoria ser obtida, mas eu também coloco um número fixo para não ficar, né, rodando para sempre. Né? Então, às vezes, eu coloco lá um número. Né? Se chegou a 1 milhão de iterações e não resolveu, então eu paro. Se não parou antes, eu paro. Outra situação é a que eu sei o alvo. Se eu sei o alvo, aí eu posso parar quando eu chego no alvo. Então, assim, alguém me fala, você vai subir a montanha, você tem que encontrar o pico da montanha mais alto. Mas como que eu vou saber? Tá neblina, não estou enxergando. Não estou enxergando além de alguns metros. Como que eu vou saber se eu cheguei no ponto mais alto? Aí a pessoa, eu estou te dando aqui esse altímetro, né, esse GPS aqui que te indica a altitude, e ele vai e o ponto mais alto ele tem X metros de altitude.
Então, se eu chegar num ponto que tem X metros de altitude, independente de estar neblina ou não estar enxergando, eu sei que eu cheguei no ponto mais alto. Aí eu paro. Então, numa função a ser minimizada, eu quero que essa função dê zero. Ela deu, fx deu zero. Eu paro. Tá? Mas nem sempre eu tenho esse valor. Às vezes eu falo, ó, minimiza aí o f de x. Qual que é o menor valor? É zero? Não sei. Pode ser um valor negativo qualquer aí. Não vou saber. Aí não tem como você usar isso aqui. Você tem que usar só os outros dois, ou um dos outros dois. Ok? Vamos ver o algoritmo, então? Seja x o ponto atual. X é um vetor. G vai ser o alvo para a função de avaliação, assumindo que a gente conheça o alvo. Se não conhece, não usa. E max it é o número máximo de iterações. Vamos ver como é que fica o algoritmo. Então aqui a gente tem o hill climbing, que vai receber como argumento número máximo de iterações e o alvo, se houver alvo, claro. Aí eu inicializo o x aleatoriamente, por exemplo. Criar uma solução inicial. E avalio essa solução inicial. E aí eu vou entrar nesse enquanto. Tem um contador de iterações aqui, que é o t. Enquanto ele for menor que o número máximo de iterações, e enquanto eu avaliar por diferente de g, quer dizer, eu não cheguei no alvo, eu vou fazer isso aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou perturbar o x um pouquinho e vou obter um x'. E vou avaliar o x'. E vou avaliar o x' para ver se ele é melhor do que o x. Se o avaliar do x' é melhor que o avaliar de x, então o meu x' passa a ser meu x. Eu aceito o novo ponto. Caso contrário, não tem senão aqui. Por que não tem senão? Porque se o x' não é melhor que o x, joga ele fora, continua com o x. Termino o C, conto o contador de iterações aqui, né? Tem mais um. Encerro o enquanto. Quando eu encerro enquanto? Quando eu achar o alvo, quando chegar no número máximo de iterações. E fim do procedimento. Então, analisem um pouquinho esse algoritmo e me perguntem caso vocês tenham alguma dúvida. O subida da colina, ele tem algumas fraquezas, tá? Normalmente, ele termina numa solução ótima local. Isso é um problema. Por quê? Porque como é sempre morro acima, ele só vai conseguir chegar a uma ótima global se ele deu sorte de já cair numa região em que, se ele subir, vai chegar na ótima global. Quer dizer, se ele cair na montanha mais alta, ele chega no pico mais alto. Senão, ele não chega. Outra coisa é que não tem informação sobre a distância da solução encontrada para a ótima global. Você não sabe se você está perto, se você está longe, não tem como você saber isso. A terceira é que o ótimo global que você encontra, o ótimo que você encontra, depende da configuração inicial. Tá? Então, ele é muito dependente da configuração inicial. Se você jogou ele na montanha mais alta, ele chega. Se você jogou numa outra montanha, ele não chega. E o quarto é que não é possível você calcular um limite para o tempo computacional do algoritmo. Tá? Então, assim, ele pode rodar por muito tempo. Por isso que a gente tem esses critérios de parada alternativa, né? Porque a gente não sabe exatamente quando ele vai parar. Bom, então, como o algoritmo só fornece soluções ótimas locais, é razoável você iniciar ele de uma grande variedade de pontos. Então, a esperança é que pelo menos um leve ao ótimo global. Qual que é o ótimo global aqui? É esse ponto. Se eu soltar um alpinista, esses três aqui, eles vão subir num ponto que não é o mais alto. Esses dois também. Mas esses três vão achar o ótimo global. Então, se eu tenho um espaço, o que é interessante eu fazer? Sabendo que ele só chega no ótimo, possivelmente só no ótimo local. Eu inicializo ele várias vezes em várias posições diferentes. Eu posso fazer até uma grade, tá? Supondo, aqui eu estou com uma dimensão só, fica fácil de enxergar. Então, eu vou lá e solto eles com uma distância igual entre todos eles. Tá? Então, pego aqui o meu espaço de busca, solto um em cada ponto do espaço de busca. Mas eu poderia fazer uma grade também. Né? Se fosse 2, 3, N dimensões,
Eu faço uma grade e coloco cada ponto inicial num ponto da grade, na esperança de que um deles chegue no máximo global. Então, como que eu escolho o ponto inicial? Ou aleatoriamente, é uma forma, ou usando uma grade, como falei, ou um padrão regular, ou eu posso usar, se eu tiver, algum tipo de informação a priori. Às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho um palpite, às vezes eu tenho um resultado de outros algoritmos, tá? Então, de repente, eu rodei já um outro algoritmo e ele me deu uma faixa lá de X que parece que é a faixa ideal. Então, eu posso, daí, em seguida, rodar o subida da colina usando aquelas iniciais. Como ele é um algoritmo que ele tende a encontrar o menor valor da vizinhança, o que eu posso fazer, às vezes, é combinar dois algoritmos. Eu uso um que explora mais, e daí do que eu explorei, eu pego o melhor ponto e inicializo uma subida da colina ali. Tá? Isso é uma coisa que eu posso fazer. Então, eu posso iniciar sempre ou aleatório, ou com grade ou padrão. Qual que é a vantagem de grade em relação ao aleatório? Menos chance de aleatório, né? Vai que você dá azar e não pega justamente o ponto ideal, né? O ponto que era o ideal. Agora, numa grade, você já elimina um pouco essa falta de sorte. Você vai e solta inicializações por todo o espaço. Ou, no terceiro caso, usar informações que eu já conheço. Então, assim, o que a gente pode fazer é iniciar o algoritmo original aqui do subido da colina várias vezes e ter uma memória da melhor solução. Eu executo ele X vezes e cada vez eu vou sempre guardando o melhor que eu consegui até então. Aí ele se transforma num outro algoritmo, que é o subida da colina iterativo. O subida da colina iterativo, ele funciona assim, ó. Você inicializa ele, você tem aqui um melhor, você inicializa esse melhor. Na verdade, esse melhor você vai inicializar ele só para poder passar aqui na primeira variação. Então você joga um valor qualquer. E aí você vai inicializar ele n vezes, n start aqui é o número de vezes, número de inicializações, e vai fazer quando? Até fazer todas as vezes, ou até chegar no alvo, se você tem um alvo. Então, vamos supor, eu vou rodar 100 vezes. Então, no máximo, ele vai fazer 5 100 vezes. E talvez ele pare antes se ele achar um avaliar de melhor aqui. Beleza, inicializa o X, avalia X. E aí você faz o hill climb. Original. E aí você vê se o hill climb original vai te devolver um valor, né? Aí você avalia ele e vê se ele é melhor do que o melhor que você teve até então. Avaliar de X é melhor que o avaliar de melhor? Então esse melhor passa a ser o X. Senão ele continua sendo o melhor anterior. E aí no final você vai ter o melhor de cada, o melhor dos melhores, né? Cada vez que você executou a subida da colina, ele te deu um ótimo que pode ser global ou local. De todos os ótimos, você vai pegar o melhor ótimo. E aí você chegou e vai estar aqui nesse melhor aqui. Bom, então a ideia do subida da colina iterativa é essa aqui, ó. Você inicializou aqui e chegou num ótimo local. Mas, de repente, numa outra inicialização, melhor, você acaba chegando num ótimo global. Tá? Aqui nesses algoritmos, eu não coloquei o critério de parada alternativo. Tá? Eu deixei como estava no livro. O livro não tem, eu não coloquei também, para não ficar complicando muito o algoritmo. Né? Para não ficar um negócio muito cheio de coisas aqui no slide. Mas vocês podem usar o critério de parada alternativo, que é o de ver se não tem melhoria significativa depois de um certo número de iterações. Tá? Que é quando a gente diz que o algoritmo convergiu. A gente fala, o algoritmo convergiu. Não é uma garantia de que ele não vai melhorar mais, mas é razoável aceitar, né? Então, alguém que está no pico da montanha, desce, 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 e aí você chega num lugar plano. E aí você caminha, caminha, caminha e não desce mais. Bom, é razoável aceitar que você já saiu da montanha, que você está numa região plana. Então, é a mesma coisa aqui, né? Você vai descendo, 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 ou subindo, 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 depende, né? E aí chega num ponto que você vê que estabiliza, que você não consegue mais melhorar.
Você nem consegue um valor melhor, nem maior, se for maximização, nem menor, se for minimização. Passou já N iterações, 10, 20, 50, isso a gente que tem que definir. Né? Passou 50 iterações, 100 iterações, não melhorou nada, é razoável esperar que dá para parar. Em problemas reais, o número de soluções ótimas locais ele pode ser muito alto. Tá? Então, essa estratégia de tentativa e erro, ela não é muito plausível, né? De ficar tentando. Mesmo o iterativo. Né? O iterativo, que você vai ficar tentando várias vezes, pode não ser uma boa solução. E se eu fizer com grade? Eu exploro todo o espaço. Beleza, funciona. Mas, sei lá, às vezes tem muita dimensão. Né? Imagina que você tem 50 dimensões. Aí você vai montar uma grade para 50 dimensões, que tem lá um valor grande, às vezes, de espaço, né? E de repente você fica com. Explode isso, né? Você vai ter muitas combinações possíveis de posição inicial. Então, a subida da colina não é o algoritmo mais indicado para casos em que você tem você tem um espaço de busca muito grande, que você tem muitas variáveis, né? Em especial, ele não é muito recomendável se você tem uma situação como essa, que você tem muitos ótimos locais, né? Porque daí mesmo você inicializando aleatório em grade, ainda assim fica difícil de você acertar o ponto ideal, né? Então, o que você pode fazer é aquilo que eu falei antes, né? Combinar o subida da colina com outras técnicas. Como ele é muito bom de explotação, você pode combinar ele com técnicas que sejam boas de exploração. Então, pego uma que é boa de exploração, uso e depois do que eu conseguir de melhor da exploração, eu uso a explotação. Dá para fazer isso. O subida da colina probabilístico é uma modificação feita na subida da colina, tá? Uma modificação do original. Que a probabilidade de que o x' seja selecionado vai depender da diferença entre os valores retornados pela função de avaliação para o x e para o x'. Então, assim, vai ter um parâmetro de controle, que é o t, que vai entrar aqui agora, que é um decaimento da função exponencial. Então, fica algo assim, ó. Esse é o hill climb estocástico, tá? Probabilístico, né? Em português. Inicializa o x, avalia x, até aqui tudo igual, né? Enquanto o t for maior que o máximo de iterações, avalia, e a variação for diferente de g, que é o alvo, igual também. Perturbar igual, avaliar igual. O que muda é aqui, ó. Aqui vai ser o seguinte, vai ser feito essa equaçãozinha aqui, ó. Então, o avaliar de x menos o avaliar de x', vai ser feito isso daqui. Esse valor vai ser colocado nessa função exponencial. Vai ser somado 1, vai ser dividido, né? 1 vai ser dividido. Aliás, desculpa. É esse avaliar de x menos x'. Então, é essa equação e essa, dividido por t. Aí tem o colchetes aqui. Tudo isso se aplica na função exponencial. Soma 1 e põe isso como dividendo, né? Coloca isso aqui na parte de baixo de uma fração, onde o numerador vai ser 1. Tá? Esse vai ser o denominador e esse 1 vai ser o numerador. Tá? Então é 1 dividido por 1 mais isso daqui. Esse 1 normalmente eles colocam aqui só para não dar divisão por zero, não correr risco de divisão por zero, né? E aí você tem esse avaliar de x menos avaliar de x' dividido pelo t aqui. O que isso daqui tudo, ó, toda a parte do denominador, vai dar? Ela dá um valor entre 0 e meio para valores que é uma piora. Se estiver piorando, né? Se o avaliar de x' for pior que o avaliar de x, esse valor aqui vai dar algo entre 0 e meio. Se o valor
estiver melhorando, aí vai dar um valor, o valor da equação vai dar algo entre meio e 1. Tá? Beleza. Quando o t é pequeno, as grandes melhoras, né, você vai ter essa curva vai ficar mais acentuada, né? Então você vai ter assim, grandes melhoras têm mais chance de ser aceita do que pequenas melhoras. Que tem mais chance de ser aceita do que uma piora. Uma piora pequena tem mais chance de ser aceita que uma piora grande. Tá? Isso para um t com valor pequeno. Quando o t tende a infinito, conforme t tende ao infinito, isso aqui tende a meio. E aí você fica assim, com 50% de chance de aceitar, seja uma melhora, seja uma piora. Tá? Por que isso? Porque a gente aceita o novo x se um valor aleatório que a gente gerou entre 0 e 1 ele for menor do que isso daqui. Tá? Então, assim, por ser um aleatório, eventualmente você vai aceitar pioras. Você vai aceitar tanto melhoras quanto pioras. Mas você tem mais chance de aceitar melhoras, porque as melhoras vão gerar valores mais próximos de 1, enquanto que as pioras vão gerar valores mais próximos de 0. Tá? Então, um valor grande aqui tem mais chance de ser maior que esse aleatório. Um valor pequeno tem menos chance. Mas, como eu falei, é sempre chance, né? Então, mesmo um valor que vai piorar o avaliar de x, ele pode ser aceito se o aleatório aqui for menor do que ele. Tudo depende também do valor de t. Falei, um t muito grande aqui faz isso daqui tender a meio. E aí fica totalmente aleatório, né? Aceitar ou não aceitar tem 50% de chance. Mas com um t pequeno, né? T menor, você vai ter mais chances de aceitar valores que melhoram. Então, assim, em termos de subir colina, você vai preferir subir, mas eventualmente você vai descer e tudo bem. Então, se o alpinista dá um passo para subir, tem mais chance de ser aceito do que um passo para descer. Mas passo para descer também é aceito. Então, eventualmente, ele escapa de ótimos locais assim. Porque ele pode descer também. Tudo bem? Ficou claro? Então, a probabilidade P de que o novo ponto x' seja aceita vai ser dada por P igual a aquela equação lá, né? 1 dividido por 1 mais exponencial de avaliar de x menos avaliar de x', dividido pelo t. Como eu falei, quanto maior o valor de t, menor a importância da diferença da variação de x, x'. Com valor alto em t, a busca fica similar a uma busca aleatória. Não é o que a gente quer. Então, esse é o subida da colina probabilístico. E esse t é um valor que a gente escolhe e fica com ele, né? No subida da colina probabilístico. O recozimento simulado ele é inspirado no processo de recozimento de sistemas físicos. Tá? Então, o que é o recozimento? Eu falei um pouquinho semana passada, né? Você pegar um material, por exemplo, um metal, esquentar bastante ele e depois resfriar ele bem devagar. Por que você faz isso? Porque quando ele entra nesse estado, né, líquido, né, ele chega num estado líquido, a hora que você resfria, se você resfriar ele rápido, a tendência é o quê? Que ele vai dar bolha, vai ficar um material frágil. Tá? Às vezes, quando quebra metal, já viu alguma barra de metal que quebrou por algum motivo? E aí você vai ver, tem um monte de bolinha, de coisa assim. Normalmente é o quê? É um material que não foi trabalhado para ficar resistente. Ele ficou com bolhas, ele ficou. É um metal que ele foi resfriado muito rapidamente, ficou com bolha e isso deixa ele frágil. Tá? O recozimento, ele esquenta o material bem devagar, ele esquenta o material bastante, depois resfria ele bem devagar, e nesse resfriar ele vai se ajustando, ele vai se sacudindo ali, os átomos vão se deslocando e vão assumindo posições para ficar o mais resistente, né, para ficar o mais conectado possível. Tá? Então você elimina essas bolhas, você faz uma conexão melhor em nível atômico mesmo, formando os cristais, e isso torna o material mais. Ele não é mais duro, ele é mais resistente. Tá? Não sei se eu falei em dureza semana passada, se eu falei errado. Tá?
A questão não é deixar o material duro, a questão é deixar o material resistente. Isso quer dizer o quê? Se você entortar ele não vai quebrar facilmente, ele fica mais maleável, ele fica mais, aumenta a ductilidade, né, que é o nome que é usado. É o grau de deformação que esse material pode sofrer até que ele rompa, tá? Então, todo material tem esse ponto. Você consegue entortar ele um pouquinho, ele volta ao normal sem apresentar deformação, trinca, rachadura, né? Então você tem esse ponto de essa maleabilidade nele, sem que ele se rompa. E o objetivo do recozimento é isso, é deixar esse material num ponto em que ele fique mais resistente. Isso aqui é inspirado no algoritmo de Metrópolis, né, que é um meio de encontrar uma configuração de equilíbrio de uma coleção de átomos numa certa temperatura. Então, as ideias por trás do recozimento simulado, elas vêm da termodinâmica estatística, que é um campo da física que faz predição teórica sobre o comportamento de um sistema macroscópico, líquido e sólido, com base, né, em leis que governam os átomos que compõem esse material. Então, aqui o objetivo do recozimento, não do simulado, do recozimento mesmo, é levar o material a um ground state, a um estado de mínima energia em que ele forme uma estrutura cristalina. Aqui a gente tem alguns exemplos de materiais que formam os cristais, né? E aqui o que eu falei, né? Não é um material endurecido, é um material recozido, quer dizer, ele fica com uma flexibilidade que garante uma certa flexibilidade nele sem que ele se rompa. Então, o recozimento funciona assim: a temperatura do material é elevada para derreter e os átomos conseguirem se mover livremente. Aí a temperatura vai sendo diminuída lentamente para que cada nova temperatura os átomos vão conseguir se organizar para adotar uma orientação mais estável. Se você diminui a temperatura suficientemente devagar, os átomos vão ficar na orientação mais estável possível, que é aquela que produz um cristal. Trazendo isso para o recozimento simulado, a gente fica com essa situação. O estado do sistema físico é a possível solução do problema. A energia do sistema vai ser medida pela função de avaliação. No sistema físico, você quer encontrar uma configuração de mínima energia. No sistema simulado, você quer encontrar uma solução para o problema, encontrar um ótimo, né? O estado de equilíbrio vai ser o ótimo local. E o estado de mínima energia é o ótimo global, é o ground state, tá? É o ótimo global. A temperatura é um parâmetro de controle, então o recozimento vai ser a busca reduzindo a temperatura. Aquele T que a gente tinha no hill climb probabilístico é esse T, esse mesmo T aqui, só que agora esse T ele varia, ele começa alto e vai diminuindo. Lembra que a gente falou que quando ele é alto, a gente tem uma busca aleatória? Então, o objetivo é justamente esse: é você sair de uma busca quase aleatória, né? Que aceita tanto piora quanto melhora, e cada vez mais reduzindo a temperatura para o sistema ir cada vez mais aceitando só melhoras, né? Então, o algoritmo fica assim, ó. X é a atual configuração do sistema, x' é a configuração de x após um pequeno deslocamento aleatório, e o t, a temperatura do sistema. A função gt, t de temperatura e t de tempo de iterações, é responsável por reduzir o valor da temperatura. Você tem uma função lá que fica reduzindo o valor da temperatura. Em geral, a gente usa um decremento geométrico para a temperatura. Você coloca a temperatura igual a beta vezes temperatura, onde você tem um beta menor que 1, mas assim, próximo de 1. Você pode colocar, por exemplo, 0,9 ou 0,99. Então, a cada iteração, ou a cada grupo de iterações, você baixa um pouquinho a temperatura. Aí o algoritmo fica assim, ó. Então, esse é o recozimento simulado, você tem lá um alvo. Não tem mais aqui um maxit porque a gente vai pela temperatura, né? Você inicializa a temperatura com valor alto, inicializa x aleatoriamente, normalmente, avalia x, e enquanto não chega no critério de parada, que seria chegar no alvo ou chegar na temperatura mínima, você vai fazer o seguinte: você perturba o x
sempre perturbando um pouquinho o x, né? Avalia o x, ou x', né? O x' que é o x perturbado. E aí você vai avaliar se for melhor. Se é melhor, melhoria sempre é aceita, nesse caso, tá? Então você sempre aceita algo que melhore. A questão é algo que piore. Quando que você vai aceitar algo que piora? Então, se melhora, você aceita. Se não melhora, aí você entra aqui, ó. Você vai gerar um número aleatório entre 0 e 1 e vai aceitar o x' se avaliar de x' menos avaliar de x dividido pelo t com esse exponencial for menor que o seu aleatório. Tá? Então, assim, melhoria sempre aceita. Agora, se o x' é pior que o x, então, quanto menor, e for menor que 1, né, esse valor, quanto menor ele for que 1, menos chance ele tem de ser aceito, né, por causa desse aleatório aqui. Então, com temperatura alta, os valores vão tender a 1. E com temperatura baixa, ele vai diminuindo, reduzindo a chance de ser aceito. Tá? Então, é isso, né? Ele vai ficar fazendo aqui, aí depois ele entra nesse T aqui para reduzir a temperatura e aumenta a iteração. Então, cada iteração, ele diminuiu um pouquinho a temperatura. Então, de início com temperatura alta, está aceitando valores que melhoram, valores que pioram. Temperatura vai baixando, cada vez mais ele vai não aceitando o valor que piora. Mas, claro, tem um fator aleatório aqui. Então, eventualmente, né, de início, com temperatura alta, poucas chances de rejeitar um valor que piora. Temperatura diminuindo, grandes chances de rejeitar um valor que piora, mas ainda assim pode aceitar. E isso é proporcional à piora, né? Então, tem grandes pioras têm menos chance de ser aceita do que uma pequena piora. Isso até a temperatura chegar num valor baixo, que aí você encerra. Você põe um limiar ali que você encerra pela temperatura. Tipicamente, você vai implementar ele assim, ó. Inicializa T, inicializa X, perturba X, avalia, e aí você repete isso aqui cada vez. Se você não ficar baixando temperatura toda hora, você pode repetir isso aqui um número de vezes, e aí você baixa a temperatura, vê se a temperatura ainda é maior que uma temperatura mínima, se for, você volta aqui. E no momento em que a temperatura não é maior que o mínimo, quer dizer, já baixou demais a temperatura, aí você pode voltar aqui para cima e esquentar de novo. Então é interessante que você faça isso repetidas vezes, né? Você esquenta o sistema, vai esfriando, 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 ele vai parar num ótimo. Espero que seja o global, mas pode não ser, pode ser ainda um local. Então o que você faz? Esquenta de novo. Esquenta de novo e começa a reduzir outra vez. No que você esquenta de novo, provavelmente ele vai sair daquele ótimo que ele está. Se for um local, por exemplo. E ele vai para uma outra região onde ele vai possivelmente achar um ótimo global. Então você faz esse processo de esquentar rápido e esfriar devagar, várias vezes, até possivelmente achar. Você vai fazer isso um número fixo de vezes, ou vai fazer até ver que não tem melhora. Você pode colocar aqui os seus critérios, né? Você pode. Quando que você para de voltar para o passo 1, né? Você pode colocar um outro C aqui que vai ficar fazendo isso enquanto você está conseguindo uma solução melhor, né? Você guarda, né? Guarda de alguma forma a função, o melhor X que você obteve até então. E aí, se você vê que esse X não mudou por N vezes que você fez o processo de esquentar e esfriar, aí você para. Ou se você chegar no alvo, né? Chegou no alvo, também pode parar a qualquer momento, se você tem um alvo conhecido. Bom, vamos ver agora um exemplo de aplicação, então, tá? Ó, considera a função unidimensional gx abaixo. Fazendo com uma dimensão para ficar fácil de entender, tá? Como eu falei. Problemas reais, muitas vezes tem vários, mas aqui só para ficar fácil. É uma única dimensão, é essa equação aqui, ó. 2 elevado a menos 2, x menos 0,1, 0,9 ao quadrado, vezes o seno do 5, πx elevado a sexta. Formulinha bem complicadinha aqui, que gera esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é algo que num problema real eu não teria como gerar. Se eu tenho como gerar, eu não preciso de algoritmo de otimização. Concorda?
Eu gerei porque, né? Eu fiz aqui com um passo eu fiz de 0 a 1 com um passo de 0,01, quer dizer, calculei 1000 valores aqui e fiz o gráfico. Mas em problemas reais, muitas vezes eu não tenho só 1000 valores, eu tenho 1000 combinações possíveis, né? 1000 configurações. Eu tenho muito mais. Tem milhões, bilhões, né? Aí não dá para fazer isso. Mas para facilitar aqui o exemplo, eu estou trabalhando com intervalo só de 0 a 1. E aí eu vou tentar, então, otimizar aqui. Como se eu não soubesse, né? No caso aqui está claro que 0,1 é o meu x ideal. E o meu alvo, o meu g de x é 1, né? Mas vamos supor que eu não saiba isso. Então, vou procurar o x que maximize o g de x. Eu não sei onde g de x pode chegar. E eu vou tentar achar o x que maximiza o g de x. Então, beleza, vamos lá. A variável x foi definida no intervalo 0, 1. Vamos assumir que o máximo global é desconhecido. Então, a gente precisa do quê? Representação, objetivo, avaliação. Representação. Vamos usar o valor real. Tá? Então, vamos colocar os candidatos como um valor real entre 0 e 1. Inclusive 0 e 1. Então, candidatos X são valores reais entre 0 e 1. Como que eu vou perturbar o ponto atual? Eu vou usar um ruído gaussiano de média 0 e de uma variância pequena. Então, x' vai ser x mais um ruído gaussiano, que tem a média 0 e um sigma pequeno aqui no caso. Tá? Olha aqui, é uma função assim. Ó. Então, quanto mais longe do zero, menos chance de acontecer. Né? No caso, eu estou colocando uma variância de 0,1 aqui. Né? Então, de menos 0,1 a 0,1. Por que eu estou usando 0,1, menos 0,1 a 0,1? Porque o meu intervalo é de 0 a 1. Então, não vou colocar o intervalo de gerar perturbação de menos 1, de 0 a 1 também, ou de menos 1 a 1, porque isso vai tornar minha busca aleatória, né? Então, tem que ser um valor pequenininho mesmo. Tá? Então, assim, as chances são que eu vou gerar valores aqui, próximo de 0 até 0,1 ou até menos 0,1. Então, vou gerar números aleatórios dentro dessa distribuição aqui, gaussiana. Poderia usar uma distribuição uniforme em vez de gaussiana, que é o aleatório que a gente gera por padrão aí nas linguagens de programação? Pode também. Funciona? Funciona. Funciona tão bem quanto com gaussiano? Depende. Tá? Gaussiano, assim, tem uma tendência a funcionar melhor, porque ele escolhe, né, valores mais baixos com mais frequência, né? Mas não é todo problema também que isso vai fazer diferença. Mas gaussiano, assim, é mais, né? Tem uma chance maior de funcionar, assim, digamos assim, por não ter um limiar bruto aqui, né? Igual uma distribuição uniforme. Tá? Pode acontecer de a hora que eu perturbar o x', se ele já está muito próximo de 1 ou de 0, que a perturbação dê um valor maior do que 1 ou menor do que 0. Quando isso acontece, eu tenho duas opções. Ou eu limito em 0, quer dizer, deu menos 0 ponto alguma coisa, eu coloco 0. Deu 1, coloco 1. Ou eu descarto, eu faço de novo, né? Então, perturbei lá o 0,9. O 0,99 foi para 1,01. Aí eu descarto e faço de novo. Então, no caso aqui, eu posso optar por descartar resultado fora do intervalo. Como que eu gero esse aleatório aqui? Preciso fazer a fórmula? Não precisa fazer a fórmula, tem pronta. Em que linguagem? Tem pronto no MATLAB, tem pronto no Java, tem pronto no C++ na versão 11. Não tem no C tradicional lá, no C, nas versões mais antigas. É na versão 11 que tem, tá? E outras linguagens, né? Python com certeza tem, enfim. Você tem aí funções para gerar. Aí você usa o método de Box-Miller. Se você quiser procurar se tem na sua linguagem preferida, procura lá. Aleatórios usando o método de Box-Miller. Normalmente vai ter uma função para isso. E aí você vai ter que definir a variância, a média, você coloca 0, e a variância, você coloca um valor pequeno, de acordo com o seu problema.
Se quiser usar uniforme, pode usar também. Qual que é o objetivo? O objetivo é encontrar o valor máximo da função g de x. Caso maximizar o g de x. Avaliação. Qual que é a avaliação? Como que eu vou avaliar? Nesse caso está fácil também. Para avaliar, eu vou usar a própria equação. Tá? Essa equação aqui, cada valor de x que eu gerar, eu vou gerar o g de x para ela. Então, agora vem o nosso exercício, tá? Os exercícios. Esse exercício vocês podem começar ali agora. Não precisa entregar nada por enquanto, tá? Guardem os resultados, porque vocês vão integrar ele no trabalho 1 depois, quando eu passar. Por enquanto, vocês só guardem. E vocês já podem começar a implementação, eu vou estar aqui. E aí vocês podem ir fazendo, qualquer dúvida vocês podem tirar. Possivelmente vocês não vão conseguir acabar hoje, mas pode começar a implementação. Vocês vão ter algumas dúvidas, vocês podem tirar. Implementa, então, os vários tipos de algoritmos, subida da colina probabilístico e estocástico, né? Subida da colina iterativo e o probabilístico, que é também chamado de estocástico. Implementa o recozimento simulado para resolver esse problema aqui do exemplo, que a gente acabou de ver. Usa um esquema de representação para soluções candidatas, que é a sua variável x, e compara o desempenho dos algoritmos e tira suas conclusões. Como que eu comparo o desempenho de um algoritmo? Você pode medir quantas vezes ele está chegando no melhor valor. Você vai pegar os valores que você obteve e ver o quão próximo você está chegando do 0,1, que a gente sabe que é o ideal. Você pode medir quantas vezes ele chega próximo, quantas vezes ele chega no valor. Você pode medir quantas iterações ele leva para chegar naquele valor. Você pode medir o tempo que ele leva para chegar. E aí, para a subida da colina simples, você pode usar diferentes configurações iniciais como tentativa de encontrar o ótimo global. E aí eu pergunto se ele teve sucesso. Você consegue, com o algoritmo mais simples lá, que é a subida da colina, ainda assim resolver esse problema? Né? Com diferentes tentativas, configuração inicial? Dada a configuração inicial aleatória, quantas vezes você consegue chegar no ótimo, né? E depois você discute a sensibilidade desses algoritmos com relação aos seus parâmetros de entrada. Eles têm parâmetros de entrada. Quantas iterações, o valor da temperatura, o valor lá do sigma, que vai te dar a perturbação, o valor do beta, que reduz a temperatura. Você pode mexer nesses valores e ver se isso muda o seu algoritmo ou não, os seus resultados ou não. Tudo bem? Então, esse é o exercício. Só para fechar aqui a apresentação, as referências, tá? As referências da aula de hoje. E, então, fica aqui o exercício. Vocês podem começar agora. Até o final vai ser só isso. Hoje eu vou parar por aqui. A parte expositiva acaba aqui. Na semana que vem, a gente vai falar um pouco de biologia evolutiva, que vai ser a introdução para os algoritmos genéticos, tá? Então, mas primeiro vamos entender direitinho como é que como é que funciona uma tarefa de otimização. Que é para isso que vocês vão trabalhar nesse exercício aqui, tá? Então, esse exercício vocês não vão entregar hoje. Vocês vão, mas guardam aí os algoritmos, os resultados, porque lá no trabalho 1 eu vou pedir para vocês compararem os algoritmos genéticos com esses mais simples, tá? E ver se o resultado e os tempos de execução são compatíveis ou se tem vantagem para um ou para outro, tá? Então é isso aí. Podem começar a implementação e eu estou ficando por aqui para ajudar vocês.